Eu recebo no estúdio do Justiça para Todos o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso. Doutor Roberto, quais são as preocupações agora da AJUF para 2017, hein? Há uma preocupação muito grande hoje com a proposta que tramita no Senado Federal, que é a proposta de emenda constitucional número 62. Ela trata da desvinculação dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal com toda a magistratura, tanto com a magistratura federal, desembargadores e juízes federais, quanto da magistratura dos estados e também do Ministério Público dos Estados e do Ministério Público Federal. O argumento é de que há um efeito cascata nos estados, que o reajuste dos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal causa um efeito cascata nos estados. Porém, a proposta de emenda constitucional, ela também nos desvincula, ou seja, desvincula os magistrados da União. Então, nós ficamos nos perguntando, se esse é o argumento, que haverá um efeito cascata nos estados, por que nós também, juízes federais, estamos sendo desvinculados? Então, esse não é o argumento principal. Não, o argumento principal não é efeito cascata nos estados, porque se esse argumento fosse efetivamente o principal, quem propôs a emenda constitucional teria deixado de fora a magistratura da União, que são os juízes federais, os juízes do trabalho, os juízes militares e os seus ministérios públicos correspondentes, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar. Mas não. Nós também estamos incluídos. Então, está embutida nesta proposta o controle do judiciário, porque nós não podemos deixar de entender que quando se trata de salário, de remuneração, é a primeira forma de se controlar qualquer poder, qualquer instituição. Nós teremos que, caso aprovada essa emenda, estar anualmente implorando, pedindo no Congresso Nacional para que os nossos subsídios sejam reajustados. Nos estados, isso ainda será pior, porque entregarão novamente os tribunais de justiça aos governadores e às assembleias legislativas, porque essa conquista que nós tivemos dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal e automaticamente estarem reajustados os subsídios de toda a magistratura, foi uma garantia de independência do judiciário brasileiro. Se voltar novamente ao antigo sistema, que era o sistema da oligarquia, no qual o judiciário estadual era vinculado umbilicalmente aos governadores dos estados e às assembleias legislativas, isso será um retrocesso sem tamanho. Então, embutida nesta proposta de emenda constitucional está, evidentemente, essa intenção. E em relação à magistratura federal, é nos subjugar, deixarmos com a função de estarmos anualmente no Congresso Nacional tendo que pedir o nosso reajuste. Isso será muito ruim para a magistratura. A magistratura, ela não pode viver dessa maneira. A magistratura tem que ter tranquilidade. E dentre a tranquilidade, quando foi organizada a República nos Estados Unidos, um dos aspectos que eles discutiram e que depois implementaram é de que a magistratura tinha de ter salários condizentes e que esses salários não poderiam ser vinculados ao legislativo, ou seja, não deveriam ser dependentes do legislativo. A magistratura ela deveria ter uma autonomia em relação a isso, uma garantia de tranquilidade para o julgamento. Se estão querendo tirar essa garantia, é novamente uma tentativa de enfraquecer. Se o judiciário está enfraquecido, quem se beneficia? Quem se beneficia é justamente aquele que desvia o dinheiro público.
é aquele que está sendo acusado de corrupção, porque terá um judiciário e um Ministério Público fraco. Uhum. A AJUF luta muito para que os novos TRFs sejam instalados aqui no Brasil, né? O senhor acredita que ano que vem deve ter novidade aí sobre esse assunto? Acredita que em 2017 vai ter novidade? Pois é, uma das questões que nós entendemos que deveria melhorar a prestação jurisdicional é justamente a instalação dos novos tribunais regionais federais. Só para se ter uma ideia, nós temos um estoque absurdo nos gabinetes dos desembargadores federais da primeira região. Há gabinete com 35 mil processos. Existem processos que estão demorando cerca de 10 anos para serem julgados. Então, que tipo de prestação jurisdicional é essa, tão demorada? Então, a criação dos novos tribunais regionais federais, que é uma bandeira antiga da AJUF, os tribunais estão criados, foram criados pelo parlamento, a emenda foi promulgada, mas o ministro Joaquim Barbosa, ele concedeu uma liminar e foram suspensos os tribunais regionais federais. Não se instalou os tribunais regionais federais. Isso é muito ruim para o Brasil, porque a prestação jurisdicional ela está deficitária. Em relação à Justiça Federal, é preciso dizer também que a Justiça Federal ela é superavitária. É a única justiça superavitária. A Justiça ela arrecada 24 bilhões de reais, que foi o que a Justiça Federal arrecadou em 2015, e gasta apenas 9 bilhões. Então a Justiça é superavitária. Se nós criarmos novos tribunais, esse superávit irá aumentará, porque aumentará também a arrecadação, que é feita por meio das execuções fiscais. Por outro lado, nós também temos uma bandeira importante, que é a criação do Fundo de Custas da Justiça Federal, que isso levaria a um melhor aparelhamento da Justiça. Ou seja, quando houvesse a entrada de uma ação, há um pagamento de custas processuais. Essas custas seriam enviadas direto para a Justiça Federal e a Justiça Federal poderia se aparelhar melhor. Então, há uma disposição de que a própria Justiça Federal ela tenha recursos por si mesma para instalar esses novos tribunais federais sem qualquer impacto orçamentário. Pelo contrário, haverá mais arrecadação. Doutor Veloso, a AJUF completa 45 anos agora, em 2017, né? Como que o senhor avalia esse período? Olha, eu avalio positivamente. A AJUF foi criada em 1972 e prestou relevantes serviços à população brasileira, tanto no aspecto da melhoria da prestação jurisdicional, com a proposta de leis melhores para o Brasil, quanto a questão da instalação de determinados órgãos dentro da Justiça Federal, como foi o caso das turmas recursais, que terminou por favorecer o jurisdicionado que esperava durante anos o julgamento dos seus recursos em matéria previdenciária, e depois disso a Justiça Federal passou a julgar com maior rapidez. Isso tudo foi iniciativa da AJUF. A AJUF, agora propusemos a melhoria na relação da ação popular. A ação popular com uma recompensa ao autor popular que possa efetivamente vir a ser vitorioso em uma ação. Isso é uma medida importantíssima também para o enfrentamento, para o combate à corrupção. E nós vamos festejar muito esses 45 anos.